Posições relativas entre reta e circunferência. São 3 casos que nós vamos estudar, senhores. Qual? Tá bom. Letra A. Primeiro lugar, a reta, ela é secante. A circunferência. Está aqui o centro da circunferência, que é formado pelo x do centro e pelo y do centro. E quando é que a reta é secante? Aqui, ó. Essa aqui, poxa, essa aqui é bem fininha. Aqui eu desenho ela assim, tá? Essa aqui é a reta R, tá bom? Ela pode ser tangente. X do centro e y do centro, que é a reta R. E é claro, a última, ela pode ser exterior. Exterior. Centro, x do centro e y do centro. Exterior significa que é a reta. A definição matemática, na verdade, é bem simples. Ela é secante quando? Ela é secante quando a distância do centro até a reta ela é menor do que o raio. Ela é tangente quando a distância do centro até a reta ela é igual ao raio. E ela é tangente quando a distância do centro até a reta é igual ao raio. E ela é exterior quando a distância do centro até a reta ela é maior do que o raio. A questão é como é que eu calculo, no final das contas, a distância de um centro de uma circunferência até a equação de uma reta. Como eu calculo a distância de um centro de uma circunferência até a equação de uma reta? É assim, do centro de circunferência para retas. Se você tem uma circunferência, você tem desse tipo aqui, e ela é formada pelo centro, que é formado pelo x do centro e y do centro, isso aqui é simples. Naturalmente, é uma circunferência, ela possui o raio, claro. Uma reta R, ela é dada por uma equação, que é a equação AX mais BY mais C, igual a 0. Isso aqui é a equação geral da reta, tá bom? A distância do centro para a reta é dado pelo módulo da equação da reta, AX mais BY mais C, dividido pela raiz dos coeficientes da reta A ao quadrado, B ao quadrado. Esse A ao quadrado e B ao quadrado são os coeficientes da reta, tá bom? O que você vai fazer nessas situações aqui para descobrir essa distância é substituir esse x e esse y nesta equação. Esse x e esse y na equação serão o x do centro e o y do centro. Ficou claro o que eu falei? Muito bem. Agora que ficou bacana, legal, vamos fazer como diz a Shakira, vamos fazer o exercício, tá bom? Com licença. Vamos lá. Continuando aqui, tem um pequeno exercício. Exercício 1. Dê a posição relativa da circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8y igual a 0 em relação à reta 2x mais y menos 1. Bom, como é que eu vou fazer isso daqui? Passo número 1. Primeira coisa que eu tenho que descobrir aqui é o centro, né? O centro está bem simples. Poxa, está horrível isso. O centro era bem simples. É só dividir por menos 2 aqui, né? 6 dividido por menos 2 é menos 3. E menos 8 dividido por menos 2 é 4. Observa que aqui tem x ao quadrado e y ao quadrado. Ele falou já no começo da história que era uma equação da reta. Então não tenho por que ficar me preocupando. A segunda coisa que eu tenho que fazer é achar o raio. Como é que eu faço isso? Bem simples, né? Pelaquela fórmula, né? A ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a quanto? Igual a k, que é o termo independente. O a e o b são os valores do x do centro e y do centro, respectivamente. Então vai ficar como isso daqui? Vai ficar menos 3 ao quadrado, que é 9, mais o b, que é 4 ao quadrado, que é 16, menos r ao quadrado igual a k, que é o termo independente. Essa equação aqui, conforme vocês podem ver, não tem termo independente. Significa que o termo independente vale quanto? Vale 0. 9 mais 16 normalmente é 25. Passando para o outro lado, vai ficar menos r ao quadrado é igual a quanto? Menos 25. Menos com menos mais r ao quadrado
é igual a raiz de 25, R é igual a raiz de 25, R é igual a quanto? R é igual a 5. Já temos o raio. O que eu vou fazer agora é calcular a distância do centro dessa minha circunferência hipotética até a nossa reta. E verificar, e vou classificar depois a distância relativa da distância do centro para a reta em relação ao raio. Se for menor, secante. Se for igual, tangente. Se for maior, ela é externa. Tá bom? Vamos lá? Regra do goleiro Bruno? Nicolas? Isso. Então, fica como isso daqui. A distância do centro para a reta é igual a quanto? Ao módulo da equação da reta. A equação da reta qual é? É 2 vezes x, onde o x é o centro do nosso bichinho aqui, mais o valor de y, que é quanto? 4, menos 1. Tudo isso dividido pela raiz dos coeficientes de x e de y. O coeficiente de x é igual a quanto? É igual a 2. E o de y vale quanto? Embora não apareça nada, tem o número 1 aqui. Distância do centro para a reta é módulo, né? Que significa que não importa se é positivo ou negativo, eu vou colocar o valor positivo sempre. Vai ficar quanto isso daqui? 2 vezes menos 3 é menos 6. Deixa eu fazer por passo a passo, né? Menos 6 mais 4. 4 menos 1 é 3. Dividido por quanto? Dividido por raiz de 2 ao quadrado é 4. 1 ao quadrado é 1. 4 mais 1 é 5. Raiz de 5. Isso aqui vai ser igual a quanto? Menos 6 mais 3 é menos 3. Eu vou colocar 3 mesmo aqui. 3 raiz de 5. Arrumando isso daqui, eu vou dar uma pequena fatorada, tá bom? Racionalizar, aliás, desculpe. A distância do centro para a reta vai ser igual a quanto nesse caso? Vai ficar 3 raiz de 5 sobre 5. Para simplificar a nossa vida, porque a gente vai precisar do valor em detalhes aqui, eu vou fazer um pequeno cálculo, tá bom? Raiz de 5 é aproximadamente 2,23 vezes 3. Tudo isso dividido por 5. Isso aqui deu aproximadamente 1,34. Aproximadamente 1,34. Deixa eu pensar um pouco. O raio que eu descobri é igual a quanto? O raio que eu descobri é igual a quanto? É igual a 5. E a distância do centro para a reta é igual a quanto? 1,34. Significa o quê? Que se eu tiver uma circunferência que tem um centro aqui, e a distância do centro para essa reta, ela é menor do que o próprio raio. Significa que ela é o quê? Que ela é secante. Porque quando a distância do centro para a reta é menor do que o raio, nós dizemos, portanto, que a posição relativa desta reta em relação à circunferência significa que ela é secante. Tá bom? Em termos de vestibular, nós podemos verificar alguns problemas que podem existir aqui. Deixa eu me mostrar para vocês, por favor.